Fórum Paulista de Desenvolvimento. Bom, primeiramente, um bom dia a todos participantes do Fórum Paulista de Desenvolvimento, nesse momento em que estamos discutindo a retomada dos negócios. Um cumprimento muito especial ao governador Geraldo Alckmin, ao presidente Agostinho Turbian e ao reitor Rafael Olivieri, e, logicamente, a todos os demais palestrantes. Acabamos de ouvir o Silvio, que deu uma excelente palestra, e os demais que teremos aí pela frente. A minha área, do meu painel, é Economia e Negócios no Estado de São Paulo. Eu gosto sempre de começar a falar de 2019, quando tínhamos no Brasil implantado o modelo liberal e nós tínhamos boas perspectivas, com algumas aprovações que foram efetuadas, como o do cadastro positivo, a lei da liberdade econômica, a empresa simples de crédito e a mais importante delas, que foi a aprovação da reforma previdenciária. Então, nós tínhamos o início de 2020 excelentes expectativas. Contávamos com um crescimento econômico, ou pelo menos o início desse crescimento econômico que nós estávamos projetando desde o começo de 2020. E, de repente, surge a pandemia. E aí, logicamente, o desconhecido fez com que o governo estadual, por deliberação, fechasse as atividades não essenciais. É evidente que esse desconhecido fez com que todos nós realmente acompanhássemos esse fechamento e, após 30 dias de restrições, nós já estávamos alertando o governo que, com a pouca experiência que nós já tínhamos observado, que o interior do estado de São Paulo não precisava estar totalmente fechado. Pequenas cidades, cidades com um número de habitantes inferior a 50.000 pessoas, estavam sofrendo porque nelas o comércio é a sua principal atividade. Do vírus, diferente, evidentemente, da capital e da grande São Paulo, que realmente necessitariam continuar fechadas. Em cima desses dados, a Federação das Associações Comerciais, a FACESP, preparou um plano baseado no excelente plano São Paulo elaborado pelo governo do estado, onde nós analisamos cada cidade, suas condições e a sua oferta de leitos clínicos e de UTI, principalmente do setor público. Após 90 dias, após 70 dias, o governo resolveu flexibilizar. Fechar é fácil, é um decreto. Flexibilizar e retomar é muito difícil. E aí o governo do estado fez o Plano São Paulo, que é um plano muito bem elaborado. Eu sempre gosto de dizer que deve ter ajudado na elaboração desse campo, porque ele é extremamente interessante do ponto de vista de aplicação. E, portanto, com a flexibilização do interior de algumas regiões, o avanço do vírus fez com que o governo tomasse uma decisão de retroagir
algumas se fechando, algumas cidades, e complicando ainda mais a situação das empresas nessas regiões. O que deveria ter sido feito é ter foco, analisando cidade por cidade e não regiões como um todo. E considerando ainda, nessas cidades, a estrutura privada de saúde que poderia colaborar para a oferta de leitos clínicos e leitos de UTI. Após 100 dias de restrições, temos um quadro desolador. Com o PIB projetado abaixo de 8%, vamos ter isso nas melhores expectativas. Eu tenho ouvido vários especialistas que vão desde menos 6,5% até 9,5% de queda do nosso PIB para 2020. Portanto, vamos avaliar em menos 8%. A queda da renda, brutal a queda da renda. Consumidor retraído. Desemprego atingindo mais de 15% dos postos de trabalho do Estado. Pequenas empresas totalmente descapitalizadas e muitas delas fecharam as portas. Na cidade de São Paulo, como um exemplo, a queda das vendas no varejo nos períodos de abril, comparando 2020 com 2019, maio, comparando 2020 com 2019, foi de menos 67% na média. Portanto, um quadro completamente desolador que nós estamos hoje nesse cenário econômico do Estado de São Paulo. E aí, precisamos preparar a recuperação. Eu acompanhei um estudo feito pelo Rubens Hanum, que é um estudo interessante da análise setorial de como é o comportamento desta retomada das empresas. E eu ouvi o Silvio falando também, e eu concordo com ele, que nós temos, além dessa crise econômica, uma crise comportamental. O consumidor está retraído e com um certo medo de voltar às suas atividades normais. A análise que o Silvio fez bate com a minha, do ponto de vista da dificuldade que vai ser esta retomada. Agora, que ações que podem ser feitas? Primeiro, a nível estadual. Investir nas ações de grandes geradores de emprego, através, principalmente, das PPPs. Temos agora aí o programa do saneamento, que foi aprovado pelo Congresso e que é um grande momento para que o Estado possa preparar realmente ações através das parcerias públicas-privadas e desenvolver por todo o Estado o saneamento básico. Programas de construção civil, programas de infraestrutura. Nós temos um exemplo de uma PPA, uma PPP, que é a PIPA, que é um exemplo claro, né, de um investimento, e que são esses os grandes geradores de emprego. Nós temos que focar hoje nas ações realmente que possam premiar a geração de emprego. Também é necessário abrir linhas de crédito para as empresas, ou através do Banco Desenvolve São Paulo, ou através do microcrédito, através do Banco do Povo. Estas são ações mínimas
do governo estadual para que a gente possa ter um início de retomada e focado principalmente na recuperação das empresas via crédito e na geração de empregos via investimentos nas ações onde essa geração é mais é feita de uma forma mais rápida. Eu sei que o nosso ministro Meirelles está preparando um plano de desenvolvimento para 2021 e 2022 para o estado de São Paulo, que é uma esperança muito grande para auxiliar nesta retomada. Mas, a nível federal, nós também temos ações que têm que ser feitas. Por exemplo, crédito, novamente crédito para as empresas. Nós temos aí o Pronamp aprovado, que vai atender basicamente a microempresa, o MEI, o microempreendedor individual também. Além da microempresa. Também tem um programa, o LGI, que é crédito para as pequenas e médias empresas, que está pronto para ser apresentado e entrar para a oferta através do sistema financeiro para as empresas. Postergação de impostos é fundamental nesse momento. E o mais importante, que nós temos comentado o tempo inteiro, estimular o espírito empreendedor. Meus amigos e minhas amigas, uma reflexão. Só o setor privado gera riqueza. O setor público abocanha parte do excedente produzido pelo setor privado. E quem está sofrendo nesta crise são as empresas do setor privado. Nós estamos aí assistindo um número de perda de postos de trabalho, de desemprego, enquanto o setor público está inalterado. Outra ação do governo importante é estimular o emprego imediato com a desoneração da folha de pagamento. Seria muito bom para a construção civil, mesmo pelas obras de saneamento básico, as obras de infraestrutura, iria ajudar demais esta retomada. E quanto ao Congresso? O Congresso não pode ter, nesse momento, a tentação de aumentar impostos. Está em tramitação lá no Congresso, e essa tentação é grande, impostos sobre dividendos, sobre patrimônio, empréstimos compulsórios sobre grandes fortunas. Ora, nós precisamos de investimentos. São esses investimentos que vão fazer a retomada do crescimento. E vamos taxar os crescimentos para sustentar uma máquina pública que está cada vez mais inchada. E a minha grande preocupação é que, nesse momento, volta-se a discutir a reforma tributária, e aí vão voltar a falar na PEC 45, que, no seu bojo, é totalmente prejudicial ao setor de serviços, onerando demais o setor de serviços, que já está completamente combalido nesta crise. Em resumo, até porque eu não quero me alongar nessa exposição, que o meu tempo foi definido desta forma, em resumo, nós temos que ter um programa prático de curto prazo. Primeiro, crédito abundante para oxigenar as empresas, salvar as empresas.
grandes ações nas áreas de investimentos que gerem empregos imediatos, através da desoneração da folha de pagamentos, através dos investimentos nas áreas, principalmente de construção civil, infraestrutura e saneamento básico. Aprovar a MP emergencial 186, que consta da redução do tamanho do Estado. E, finalmente, um amplo e audacioso programa de comércio exterior para que as nossas empresas, aonde a queda da renda no mercado interno possa dificultar o trabalho de muitas delas, possam voltar os seus olhares para o mercado internacional e fazer com que o Brasil participe um pouco mais daquele 1% do mercado internacional. É porque nas crises que surgem as oportunidades. E comércio internacional, comércio exterior, é uma grande oportunidade que as empresas podem ter para ajudar nessa recuperação. Agradeço muito a oportunidade. Cumprimentar o Alfredo Cottait pela belíssima exposição sobre a retomada do crescimento. Fórum Paulista de Desenvolvimento.